Owner. Quem é esse cara, né? O Product Owner, a pessoa, senhores, talvez a mais importante de todas dentro do Scrum. Não que ele seja mais importante que o Scrum Master ou alguma coisa assim, mas ele é muito importante. Porque ele tem um papel decisivo dentro da filosofia ágil. Quando a gente fala que o Product Owner é o cliente, ele não necessariamente ele tem que ser... Vou imaginar que você está fazendo um projeto para o presidente do Banco de Tóquio, né? Você está fazendo um projeto para o presidente da Emirates. Ele não vai poder estar acompanhando o teu projeto diariamente, né? Então ele vai ter que eleger uma pessoa que nós chamamos de Product Owner, né? Alguém da equipe dele que vai atuar como cliente. Mas o mais importante que esse cara tem que ter, uma das habilidades mais importantes que ele tem que ter é tomar decisão. E a decisão dele tem que ser uma decisão assim, eficiente e eficaz. Porque durante todo o ciclo de vida do projeto vão ter dúvidas, questionamentos e tudo mais. E o Product Owner, ele é o cara que vai falar sim, não, continua, para. Se ele, cada tomada de decisão dele, tiver que consultar alguém, perguntar para alguém, saber se está certo, se está aderente, se não está, ele não está fazendo o papel de Product Owner. Ele não tem esse empowerment, não tem esse empoderamento. Então ele é muito importante, né? Então, às vezes nós erramos na gestão ágil exatamente para a gente dar esse chapéu, né, de um Product Owner para uma pessoa que a empresa não deu empowerment para ele. Ele não fala literalmente pelo cliente, ele fala parcialmente pelo cliente, ele fala 80% pelo cliente. Não, ele é 100% cliente. Então ele tem que ser uma pessoa respeitada, ele tem que ser uma pessoa que tem visão estratégica, facilitador, tem que ser um facilitador estratégico, ele tem que ter muito claro o objetivo que ele quer, não é porque as coisas vão ocorrendo que ele vai perdendo o objetivo, ele tem que fazer uma coisa no projeto dificílima, que é o trade-off, ele tem que aprender a abrir mão de coisas para ter determinadas coisas. Durante o ciclo de vida do projeto, a gente vai fazer o backlog review. Aí quando a gente fizer o review, e aí ele fala, mas eu quero tal coisa também, que é esse adicionar escopo. Ok, vamos analisar se é viável, qual é o impacto que tem. Mas pode ser que, adicionando isso, eu não consiga fazer isso nessa sprint. Aí se ele vê, eu quero porque tem que ser, porque não me interessa, não está agindo como Product Owner. Ele tem que entender a equipe, ele tem que entender o limite da equipe. É a mesma coisa dentro de um jogo, o goleiro jogar a bola e fala, faz gol agora. Não, mas a gente depende do... Não quero saber, quero que você faz o gol. Não, peraí, a gente vai jogar com o objetivo de fazer o gol. Pode ser que aconteça nessa jogada ou na próxima. Então, o Product Owner ele tem que ter esse entendimento de negócio, essa habilidade de entender. É difícil? Sim, é difícil. Né? Mas essas são as características das metodologias ágeis. Assim como as metodologias lineares têm essas complexidades, a ágil também tem. Né? Ele tem que ter uma excelente comunicação. Ele tem que ter uma habilidade muito grande de passar a ideia dele, ouvir a equipe, comunicar é ouvir. Comunicar também é falar. Né? E orientar a produto. Né? Ele tem que saber o produto que ele quer, ou como ele quer. Logo no início ele tem que falar qual é o objetivo, em qual linha que nós estamos indo, qual é o objetivo que nós queremos alcançar, qual é a visão que eu tenho de negócio, aonde eu estou, onde eu quero estar, saber conversar com a equipe, permitir que a equipe converse com ele vai estar falando com analistas, ele está falando com testers, ele vai estar falando com o Scrum Master, ele vai estar falando com mais diferentes pessoas dentro de uma organização, dentro da equipe dele. Ele não está falando com pessoas exatamente iguais a ele, com o mesmo conhecimento de negócio ou técnico que ele tem. Então ele tem que ter um nível de tolerância, um nível de flexibilidade, um nível de resiliência, um nível de uma série de habilidades comportamentais que também são importantes para ele. Mesmo ele sendo cliente, ele tem que colaborar que o produto chegue ao objetivo. Ele não tem que exigir, ele tem que ser parte. Então vai ter momento que o Product Owner vai estar envolvido em fazer alguma coisa, sim, não tem problema nenhum, ele vai estar ajudando uma parte específica do projeto. Tem algum problema? Claro que não tem. Ele também faz parte, ele também é equipe. Então essa é uma característica difícil, essa é uma característica que a gente tem que trabalhar bastante. É importante que todo Product Owner, todo Scrum Master participe de eventos ágeis, participe de conferências, congressos, palestras, para que ele vá aprendendo também como ele se portar, como ele lidar com as mais diversas e complexas e difíceis situações que o projeto for apresentar para ele, ok? Então essa é a principal característica do Product Owner, né? Responsável aí, principalmente, ele é o dono do produto, a visão dele é a visão do cliente, né? Olhando todo o backlog, olhando tudo que tem que ser feito, como tem que ser feito, então ele tem essa visão de cliente aí, ok?
quem é esse ser humaninho, né? Quem é o famoso Scrum Master, né? Quem que é esse cara? Né? Ele pode ser, em dado momento, ele pode ser um Jedi, né? Porque o que ele está fazendo aí, acho que um Jedi era um papel muito legal para ele, ele poderia ser um Jedi. Ou ele pode ser até aí um super-homem. Eu acho que um papel de super-homem para ele cairia muito bem, uma mistura de Jedi com super-homem, assim. Eu acho que seria uma coisa bem legal. Eu gosto de olhar para o Scrum Master e ver o Scrum Master meio como um coach, né? Essa habilidade de alcançar, de fazer com que as pessoas alcancem os seus objetivos sem eu impor os meus objetivos, né? Saber que cada pessoa tem o seu limite e ela, dentro do limite dela, ela é o máximo daquilo, e às vezes o limite dela é muito mais do que o limite que eu estou impondo. Eu não sei qual é o limite da pessoa, ou quais são os limites que as pessoas têm. Então essa habilidade de coach, né, essa habilidade de refletir sobre, eu acho que é uma habilidade muito importante para o Scrum Master. Ele é o cara, ele é o facilitador, ele é o cara, ele é o orquestrador, ele é o cara que faz as coisas ocorrerem. Fundamentalmente, ele tem que conhecer muito bem a metodologia. Sem isso, não é um Scrum Master. Principal característica dele, conhecer todos os processos, procedimentos, artefatos, papéis, responsabilidades dentro do conceito do Scrum Master, ok? Então ele tem que assegurar que todos os preceitos, todos os processos, todos os procedimentos, todas as regras da metodologia ágil ou da abordagem ágil estão sendo respeitadas. Sem isso ele não é um Scrum Master, ok? Essa é a principal habilidade que ele tem que ter. Outras habilidades que ele tem que ter: facilitador, ajudar a equipe, harmonizador, saber ouvir, saber falar, saber cobrar. Para quem não viu esse filme, né, do Coach Carter, é um time de basquete de Richmond, né, que está participando de um campeonato, é um time que nunca ganhou nada, tal, e pessoas com as mais diferentes características, e ele ajuda cada uma dessas pessoas, né, cada um dos jogadores tem uma situação, um problema, e ele vai ajudando cada um dos jogadores até o time ficar um time coeso e tudo mais. Quem não assistiu, uma oportunidade bem legal. Eu acho que não é óbvio, né, não é um filme de Scrum Master, mas eu acho que se você olhar para ele, para tantos outros coaches, né, e copiar um pouquinho disso, eu acho que você começa a ter uma visão bem interessante do que é o papel do coach. Então o coach é esse profissional, ele é um cara, ele é um integrador, ele é um facilitador, ele é um apoiador, ele é um cara que sabe fazer resolução de conflitos, ele sabe lidar com as pessoas, ele sabe negociar muito bem, ele sabe fazer bons trade-offs, ele vai navegar muito entre a equipe Scrum e fora da equipe Scrum, então ele tem que ser meio que um protetor, entendeu? Assim como o Product Owner também tem que proteger a equipe, né? O Product Owner tem que, de vez em quando, blindar a equipe para a entrada de pessoas externas, o Scrum Master também tem que, de um ou outro papel, blindar a equipe do outro lado, ele não pode deixar assim que a equipe seja contaminada por outras equipes Scrums, ou contaminada não no sentido pejorativo, né, mas influenciada por outras equipes com relação aos seus objetivos. Então ele é esse profissional, ele é esse facilitador. E ser um gerente de projeto? Não sei se o gerente de projeto também tem esse papel. Luiz, mas não é um papel muito figurativo, muito lindinho na teoria e tal, mas na prática a gente não consegue ver isso? Talvez você não tenha que ser tão bonitinho, né, como as palavras que eu estou usando, mas você tem que ser um cara que percebe conflito, você tem que ser um cara que é bom de negociação, você ouve muito bem, você sabe se apresentar muito bem, você sabe fazer uma boa apresentação, você sabe maximizar resultado, você tem uma série de habilidades, não tão assim como eu estou falando, tão artísticas, né? Essa coisa tão artística do jeito que eu estou falando, mas você tem essas habilidades, se você não tem, desenvolva-as, porque para ser um bom Scrum Master, você tem que ter essas habilidades bem desenvolvidas, ok? E para ser ágil, né, os fatores críticos de sucesso, né? Uma coisa que não dá certa é o Product Owner também querer ser Scrum Master. O Product Owner tem visão de cliente, ponto. Ótimo. O Scrum Master conhece a metodologia. Então, assim, ficarem trocando de papéis não funciona, não dá certo. Um conhece de negócio,
outro conhece de processos e procedimentos, e conhece de pessoas. Esse cara quer um produto pronto, esse sabe como levar esse produto a ficar pronto. Então, ado, cada um no seu quadrado, é super importante para não ter problema. Gerentes funcionais querem ser Scrum Masters. Também não dá certo, porque quando você tem esse poder de autoridade sobre a equipe, quando você está numa situação que você não consegue esse objetivo, você vai usar seu poder. E o Scrum Master não tem esse poder. Então, mesmo que ele estiver numa situação difícil, ele tem que ser flexível, ele tem que achar caminhos, ele tem que ser compreensivo e achar a melhor forma de, porque ele não pode mandar embora, ele não pode gritar, ele não pode bater, ele não pode fazer nada. Ele tem que achar o melhor caminho, então o aprendizado dele é bem melhor. Então não dá muito certo quando o gerente funcional é Scrum Master. Quer ser Scrum Master. Gerente de projetos, já ok, eu sou GP, eu sou PMP, eu não preciso de nenhuma formação em Scrum e eu sei como que é. Esse treinamento que eu coloquei aqui entre aspas é uma capacitação. Tem Scrum Masters que nunca serão gerente de projeto e tem gerente de projetos que nunca serão Scrum Masters. Ponto, a gente tem que entender isso. Tem pessoas que não gostam de lidar, que não têm habilidade de lidar com pessoas, não gostam de lidar com pessoas, preferem lidar com planilhas, processos e procedimentos. Está errado? Claro que não, mas você não tem característica de ser um Scrum Master. Ah, isso é bom, isso é ruim. Não, isso não é bom, isso não é ruim. Não tem nada. Você não tem habilidade para ser um Scrum Master. Você é um bom membro de equipe, você é um bom Product Owner, mas você não pode ser Scrum Master, ok? Os analistas de negócios serem os únicos a analisarem requisitos. Às vezes, quando a gente está numa equipe Scrum, uma ou outra pessoa meio que se coloca à frente e fala, não, disso eu entendo. E os testers ou outras pessoas são meio que colocadas fora. Lembra da criatividade que eu disse lá atrás? Aqui é onde entra a criatividade. Às vezes, uma pessoa que não desempenha aquilo ali, ela olha aquilo como se ela fosse um usuário. E às vezes a visão do usuário, ela é melhor do que a visão da equipe, ela é melhor do que a visão do cliente, ela é melhor do que a visão do usuário, ela tem um outro entendimento. E às vezes isso traz resultados fantásticos. Então, isso não dá muito certo. Isso daqui acabei de até falar, né? Product Owner sem poder de decisão. Né? Se o Product Owner não pode decidir, ou não tem competência, ou não tem autorização, ou não tem autoridade, ou não tem power, não interessa. Você não pode tomar decisão, não vai dar muito certo. E os testes serem feitos, né? As validações fora da equipe. Esses outsourced, né? Quando você faz as validações fora. Nem que sejam umas validações mínimas que o PO aceite e tal, e umas validações mais complexas, tipo mercadológicas, feitas ok, mas que isso não ocorra. Então, isso daqui, se não tiver atenção a essas características, com certeza vai impactar bastante aí a sua metodologia ágil. Implementar o Sprint Zero e priorizar o produto backlog, super importante, colocar na ordem do que gera mais valor para o que não gera menos valor. Fornecer treinamento ágil contínuo para todo mundo da equipe. Então essa coisa de vamos fazer treinamento, vamos capacitar, vamos desenvolver, vamos fazer leituras, vamos fazer estudos, vamos fazer workshops, vamos fazer grupos de estudo, fundamental para o desenvolvimento, né? Senão realmente não alcança muitos objetivos. Product Owner e o Scrum Master fazerem eventos, participarem de eventos, né, de metodologias ágeis, fundamental, Scrum Org, Scrum Alliance, participar desses eventos, né, ocorrem eventos ágeis aí o ano todo, participar desses fóruns, desses blogs, para aprender essa dinâmica, essa didática é super importante. O Scrum Master, fazer rotação dentro da equipe do projeto. Às vezes tem etapas do projeto que o Scrum Master ele vai ser muito mais equipe do que Scrum Master e uma outra pessoa nem tanto. Então você pode fazer esse job rotation, né? Só entre o Scrum Master e a equipe, o Product Owner nunca, tá? O Product Owner corre por fora. Vocês vão ver que no filme lá, o Núcleo, você percebe o Scrum Master trocando de cadeira de vez em quando. Algumas vezes um cara é o Scrum Master, outra hora é o outro. Você vai ver o Scrum Master meio que trocando, né? Quem é que agora mais manda e menos faz, e a hora que eu mais faço e menos mando, né? Esse mandar eu estou dizendo muito no aspecto de orientar, tá? Incentive a equipe a tomar decisões. Acho que é importante todo mundo aprender a tomar decisão, escolher o melhor caminho. Incentive a aprendizagem e troca de conhecimento da equipe. Isso é fundamental no Scrum. A cada interação, a equipe chega um momento que todas as pessoas têm bons entendimentos do que tudo que é feito. Isso fica fantástico no aspecto de tomada de decisão, planejar o tempo, fica fantástico. Então, incentive bastante a equipe a fazer esse tipo de coisa, ok?
Falar um pouquinho de organização ágil, né? O que é uma organização ágil? Lembrar de simplicidade, comunicação, feedback e coragem, né? A empresa não é simplista, né? A gente não está falando de simplista, a gente está falando de simplicidade, tornar os processos mais leves, tornar essa interação cliente e equipe uma interação mais dinâmica, mais flexível. Comunicação, uma eficiência em comunicação. Parar com a justificativa e se focar mais em explicação. A gente justifica demais, explica de menos, né? Parar um pouco com isso, ouvir um pouquinho melhor. Feedback, que é a retrospectiva, né? Dá muito foco nesse feedback, nessa melhora comportamental, nesse desenvolvimento humano. Coragem, porque sem coragem, amigo, não dá. Tem que pôr o peito para fora, tem que ir para cima, tem que entrar com o time todo, a empresa tem que acreditar, ela tem que saber que ela tem que acreditar desacreditando, ela sabe que ela tem que ser pragmática. Erros vão ocorrer, mas como eu lido com eles? Não adianta querer falar, não, vamos implementar ágil, vai ser um sucesso. Não, vai ter os tropeços. 1, 2, 3, 4. Como que eu lido com cada tropeço? Né? Qual é o tamanho de cada tropeço que eu consigo administrar? Né? Então essa coragem é muito importante. E respeito, pessoal, é até um pouco do que o Coach Carter faz durante todo o filme. O respeito, Jim Highsmith traz esse conceito em 2004. Até 99 eram esses 4 princípios ágeis, né? Em 2004 é adicionado o respeito. Esse respeito, galera, não é um respeito único exclusivamente assim, pessoal, né? É um respeito organizacional. Eu acho que as pessoas têm que primeiramente saber quais são seus limites, depois entender o limite das outras pessoas. A organização também tem que entender quais são os limites dela e o limite das outras pessoas. Se isso não ocorre, se esse respeito, né, essa característica de confiança, responsabilidade, ela não cresce, realmente fica bastante difícil, né? Hoje, mais do que nunca, né, vivemos numa época de tolerância praticamente zero pelos motivos que vivemos no mundo. E por causa dessa tolerância quase zero aí, a gente vê muito do respeito indo embora. Então, acho que fundamentalmente a gente tem que trabalhar em equipe Scrum, onde não interessa a roupa que você usa, não interessa o seu corte de cabelo, interessa o ser humano que você é. Então, acho que esse é um pouco do respeito que a gente está tentando pregar aqui. Então, e a organização também tem que entender isso, a equipe Scrum também tem que entender isso, senão realmente o Scrum ele não flui, ele não funciona, ele não vai para frente. Como tudo que a gente vê na vida, na implementação do Scrum, tudo como a gente vê em várias outras coisas, mesmo na implementação linear, ou mesmo na implementação do SAP, ou mesmo na implementação do Business Analysis, ou mesmo na implementação de um CRM na nossa empresa, não existe uma abordagem perfeita, não existe algo que vá tampar todos os buracos, ou preencher todos os gaps, ou atender todas as necessidades, ou funcionar para tudo, né? Não é mais uma vez um martelo, que não interessa o que você vê na frente é prego. Então a gente tem que entender que não é uma abordagem perfeita, ela tem essas características, ela tem os seus limites, ela tem essas variações, eu tenho que entender que a minha organização também tem essas variações. Não é um caminho fácil, vamos lá, estamos lá, já somos ágeis, começamos hoje, somos ágeis amanhã. Eu até uso um conceito para falar de agilidade, que é comparando com qualidade. Hoje existe nenhuma empresa no mundo que tenha qualidade, não existe nenhuma empresa no mundo que tenha qualidade. Todas elas estão em melhora contínua, quer dizer, o que elas fazem hoje, elas podem melhorar amanhã, elas buscam sempre melhoras. Então, ágil não é um destino, ágil é um caminho, né? Ser ágil é um caminho, ser ágil não é um objetivo, um lugar que você chega. Cheguei, sou ágil. Não, ágil é uma busca constante, né? Não existe a melhor receita, não existe... vamos fazer dessa forma. Nós vamos fazer faseado ou Big Bang. Vai depender da cultura da tua organização, vai depender do teu treinamento, vai depender da tua capacidade. Vamos pegar um projeto, vamos pegar 5. Não sei, de repente um projeto é a melhor forma, de repente 5 projetos é a melhor forma. E o mais importante, né? Não há bala de prata, tá, pessoal? Não existe uma forma de a gente falar assim, puxa, né? Fazemos assim, fazemos a mágica e bang, o negócio está funcionando no dia seguinte. Não há bala de prata, não há uma receita infalível, não há nada. A empresa tem que acreditar, você tem que acreditar, a equipe envolvida tem que acreditar, todas as pessoas têm que estar envolvidas, ok?
E só para a gente finalizar, né, sempre eu trago como de forma prática, de praxe, né, eu trouxe fundamentalmente aí o filme, o trecho, né, do Coach Carter, um trechinho que eu acho bem legal, que representa bastante, né, o papel do Scrum. Quando o Scrum ele olha para dentro da equipe, ele já disse mais de uma vez, né, o objetivo dele, e a equipe ainda não está jogando junto, e aí ele fala, ok, já que vocês querem jogar separado, vou dar uma situação para vocês jogarem separados, e a equipe resolve o problema, né? Quando o Scrum Master ele rola a bola, né? É muito parecido com aquele filme, puxa, esqueci agora, Corrente do Bem, né? Que o cara rola a bola, né? Então acho que é um pouco parecido com o que o Coach Carter vai fazer aqui. Então eu deixo vocês com esse trechinho do filme, e aí a gente termina então o conceito de gestão ágil de projetos, ok? Um trechinho de 2 minutos e 56 do Coach Carter, que eu acho que que fecha bem o que a gente falou aqui, né? Para quem quiser buscar isso daí depois, é um filme de 2005 e é uma equipe de basquetebol, né? De Richmond. Tem vários trechos dele no YouTube e tem um filme completo também. Vale a pena aí ver esse filme e ver um pouquinho disso do coach, né? Do agilista trabalhando aí com uma equipe. Ok? Fique aí com um trechinho do filme. Olha, já chega por hoje. Nós temos jogo amanhã e vocês têm que descansar essa noite. E lembrem-se, paletó e gravata amanhã. Clyde. Aqui. Senhor Cruz, o senhor me impressionou com o que fez, mas não conseguiu. Ainda me deve 80 suicídios e 500 flexões. Nossa. Por favor, saia do meu ginásio. Obrigado, Clyde. Senhores, eu os vejo amanhã. Eu faço as flexões por ele. Diz que somos um time. Uma pessoa luta, todos lutam. Um jogador vence, todos vencem, não é? Faço umas. E faço uns suicídios também. Eu também faço alguns.